Você tem fibromialgia? Vamos conversar um pouquinho mais sobre essa síndrome que ataca a gente, né? De forma muito prejudicial. Eu tenho fibromialgia diagnosticada desde o ano 2000. Então, eu sou uma especialista em fibromialgia por sentir na minha pele, né? E eu quero repartir cada vez mais o como que eu consigo estar sem medicamentos, ter menos crises ao longo desses anos todos, como é que foi a minha jornada e o que eu faço atualmente para estar com uma qualidade de vida melhor. Então é assim, eu já tenho uma teoria que nenhuma doença, na verdade, tem cura, toda doença tem controle. E as doenças, elas têm um porquê, elas têm um propósito para vir para a nossa vida. Aí você pode olhar esse propósito de vários ângulos, né? O propósito puramente biológico, o psicológico, o emocional e até mesmo o propósito espiritual. A gente tem que ter cuidado com o que a gente tem de crença sobre propósito, porque isso acarreta para qualquer doença, e na fibromialgia também, que haja as doenças e as crises, né? Porque, por exemplo, muita linhagem da parte espiritualista, na verdade religiosa, que não é espiritualismo, mas religião, eles vão dizer que a doença é um castigo, é uma punição por alguma coisa errada que você fez e que é justamente aceitar essa religião, aceitar esse Jesus ou Buda ou não sei o que lá que vai livrar você da doença, que vai te curar. Então eles estão inculcando o quê? Culpa. E culpa é um dos sentimentos que mais prejudicam a saúde mental e emocional de uma pessoa. Porque ele vai te prejudicar nos seus relacionamentos em geral, porque você vai agir a partir da culpa, você faz escolhas erradas, porque você faz escolhas para a autopunição. E na fibromialgia vai piorar algumas coisas também. Então, assim, a fibromialgia é uma síndrome, né? Então, tem muitas descobertas aí sobre fibromialgia que cada vez eles tentam saber o que causa essa síndrome, né? A fibromialgia, ela dá mais, a porcentagem, mais ou menos 95% das pessoas com fibromialgia são mulheres, tá? Então, isso tem muito a ver com a qualidade, o tipo de fibra muscular, né? Nós temos uma fibra muscular diferente da fibra muscular masculina. Por isso, a gente tem mais dor muscular do que o homem. O homem, para ele chegar a ter uma dor muscular, ele fez muito mais esforço muscular do que a gente, né? Nós temos uma outra questão que muda essa sensorialidade, a dor, que é o nosso ciclo hormonal, que modifica a cada semana do mês, né? Todos os dias a gente está aí praticamente, mas a gente tem um ciclo mais ou menos de estabilizado de hormônios que já nos deixam mais sensibilizada, mais vulnerável emocionalmente, mais sensibilizada fisicamente, que é o ciclo hormonal feminino, é diferente do ciclo hormonal masculino. Então, isso explica porque mais mulheres têm fibromialgia do que homens. Agora, tem uma outra questão, que é a questão psicossocial também, né? A mulher, ela, desde criança, ela é mais sobrecarregada, ela é mais estimulada a assumir controle e a assumir responsabilidades pelo bem do grupo ao redor dela. A mulher é sempre estimulada a olhar se todo mundo comeu, se todo mundo está bem vestidinho, está agasalhado. A mulher é estimulada a ser cuidadora. Infelizmente, tem crianças aí de 10, 12 anos que são a responsável por cuidar dos marmanjos da casa inteira, porque ela é a mulher, os outros são homens. Então, nós temos mais essa sobrepeso, essa sobrecarga, tanto mental quanto física, né? Porque você cozinhar aí todos os dias e fazer todo o serviço doméstico sozinha a partir de 10, 12 anos de idade é uma carga física absurda, né? Então, a gente tem isso também. Então, tem muito a ver
com a nossa questão psicossocial feminina, que nos sobrecarrega fisicamente e mentalmente mais do que algumas questões psicossocial masculina. Claro que a gente vai ter os homens também, como seu psicossocial, tem as suas cargas, os dois têm suas cargas, né? Se a gente vive em países, por exemplo, que costumam fazer guerras, que costumam ter uma competitividade financeira muito grande entre os homens, eles também estão com uma carga mental absurda, né? Com risco de vida absurdo, eles vão ter que enfrentar guerra toda hora, tá indo para um quartel, para um exército, para uma guerra aí a qualquer momento. Tudo isso também sobrecarrega o homem. Nós não temos essa sobrecarga ainda. Tem umas mulheres que se colocam nessa situação de ter mais essa sobrecarga, né? As mulheres que querem ir para o exército e tudo mais, né? Mais ou menos a nossa sociedade funciona que é os homens que vão fazer guerra e as mulheres vão cuidar da casa, né? Vão cuidar dos afazeres. Só que muitas vezes não tem não tem essa guerra toda lá fora. O nível financeiro do cara, a mulher não tá exigindo muita coisa, ele não tem muita ambição, ele tá mais de boa, né? O estresse dele é ver se o time de futebol dele vai ganhar ou não. E da mulher, ela, em qualquer nível social dela, ela tem essa carga de ser a orientadora. Se ela tem um monte de empregados, ela continua sendo a orientadora desses empregados, a pessoa que tem que verificar e garantir que a comida vai estar na mesa na hora certa, que a roupa vai estar limpa e guardada, que a casa vai estar arrumada. É um time que ela tem que gerenciar, mas ela continua tendo que fazer alguma coisa a respeito do cuidado e do conforto familiar. Então a gente tem essas diferenças aí. Uma coisa que eu notei, né, pesquisando e conversando também com outras pessoas de fibromialgia, e como aconteceu comigo, é que a fibromialgia ela aparece mais ou menos junto do climatério. E aí a gente, em vez de estar tratando o climatério, a gente fica focado nas dores que está sentindo, né? E muitas vezes as questões hormonais, as questões de nutrientes, gente, nunca pediram muita coisa para mim. Foram exames básicos ali para se desfazer de um lúpus e nunca foi muito bem investigado. Tanto é que depois vem doenças e doenças que eu tive a partir de questões hormonais desequilibradas que não foram percebidas antes, né? Então, tem muita coisa aí de fibromialgia que, na verdade, a gente vai resolver olhando para uma tireoide, por exemplo, né? Esse dia eu estava vendo uma especialista falando que um dos sintomas de que a tireoide não tá boa é ter fibromialgia. Olha só, né? Então, lá atrás a gente começou com fibromialgia para depois de 20, 30 anos ter um diagnóstico, um laudo de hipotireoidismo. Muito depois. Mas o sinal da tireoide falindo foi quando começou a sua fibromialgia. O sinal de que seus hormônios não estão em dia foi quando começou a sua fibromialgia. O sinal de que você está desnutrido e sem energia suficiente, não está produzindo ATP suficiente, é o cansaço que é colocado para fibromialgia. Então perceba o ganho de peso exagerado que vem com a fibromialgia. Eu costumo dizer que o único sintoma que eu não tive foi o ganho de peso exagerado muito rápido, que é um dos sintomas da fibromialgia, né? Que também é sintoma de desregulação emocional, hormonal, é sintoma de desregulação de energia, de falta de energia, é sintoma de um monte de coisa. Então, como é que a gente faz? Então, a síndrome da fibromialgia, ela tem as suas complexidades e as suas particularidades. Então, é importante você saber todas as suas particularidades para que você faça um controle holístico, ou seja, de todas essas partes, para você melhorar a sua qualidade de vida e não ficar só dependente de medicamentos. Gostou? Curte e compartilha.